presença do nosso Deus, adorando o Senhor, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus restaurador, e hoje é uma noite especial, é uma noite que nós estamos numa véspera de Natal. Nós não comemoramos o Natal, mas a gente sabe que a gente tem aquela tradição, né, de reunir com a família. É bom a gente poder reunir com a família, conversar com a família, ter aquele momento de comunhão, né, porque tudo se resume em comida, bebida, presente, mas é importante a gente estar se reunindo, é uma oportunidade da gente se reunir. E eu quero hoje, nessa noite, estar falando bem rapidamente aqui, para a gente estar orando, quero mais orar nessa noite, sobre Jesus. O tema será Jesus é a luz. Jesus é o quê? Vamos de novo, irmãos, só começar. Jesus é a luz. Cadê? Dirce, vamos estar bem quieto, bem rapidinho aqui, dá um testemunho. Amém? Depois a gente fala aí a palavra. Testemunho é tremendo, né? A gente quer testemunhar, a gente quer ouvir testemunho de bênção, testemunho de prosperidade, testemunho de saúde. Eu quero ter oportunidade. Amém? Graça e paz, igreja. Eu estou aqui hoje. Muitas pessoas me acompanharam, né? Tive uma cirurgia que não foi bem sucedida. E eu pedi ao Senhor que fosse para fazer uma outra, que era parafuso, placa, que era para Ele fazer com que tudo desse certo. E quando foi a semana passada, eu recebi a resposta dos médicos, da junta médica do plano. E não foi a cirurgia que eu tenho que fazer hoje. Tinha. Você falou com o Senhor, pai, eu preciso da resposta do Senhor. Andando de muleta, muita dor, quase não estava vindo na igreja. E Deus usou meu esposo para me lembrar. Lembra quando a gente veio e você ficou orando, você puxa minha mão? E todo dia eu escuto você falando, Senhor, fala comigo, é para mim fazer essa cirurgia, eu não estou suportando mais a dor. A Vitória sabe disso também, a gente conversa muito. A Thelma, a Kátia, e hoje eu estou muito feliz pela minha cura. Não estou usando nenhum remédio, não estou mais usando a muleta e nem sentindo dor igual eu estava. Amém? Ah, tá bom. Amém? Eu sou testemunha, né, dos dias sofridos que ela passou. Nós somos testemunha. E a gente crê que Deus é um Deus de milagre. Quantos creem no Deus de milagre? Diga amém. Quantos aqui precisam de milagre? Amém. Você vai receber esse milagre. Aleluia, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Jesus é o mesmo. Então, não fique preocupado. Deus está cuidando de você. Amém? Tem um negócio da trilha aqui? Vamos lá então, antes da palavra, então. Tudo assim. Vamos fazer ao vivo assim. Uau! Eu ia, mas não deu para mim, a próxima vez. Que bom, amém. Povo animado, abençoado. Abençoado mesmo. Foi no Parque Altamira? Hoje é no Parque Altamira. Vão visualizando aí, a próxima vez vocês vão acompanhando isso aí, essa trilha. Quem falou aleluia, glória a Deus, vai ser a primeira a fazer inscrição. Vamos?
Dá um aplauso a Jesus, amém? Graças a Deus, aleluia. Amém. Está convocada já, viu, Thelma? Aleluia, glória a Deus por isso aí. Que coisa boa, né, irmão? Irmãos, quantos aqui creem que Jesus está vivo? Amém? Vamos aplaudir então, porque Jesus está vivo. Glória a Deus. Dá força esse aplauso a Jesus. Aleluia. Amém. Porque Jesus é aquele que transforma as nossas vidas. Por isso a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração para todo sempre, né? Que Ele possa receber todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, porque Jesus é maravilhoso. Amém? A Bíblia diz que tudo é por Ele, tudo é dele e para Ele, tudo é para o Senhor Jesus. E se hoje nós estamos vivos, é pela graça de Deus. Amém? Se você está aqui vivo hoje, é pela graça de Deus. A evidência que Jesus está vivo é porque você está vivo hoje. Amém? Você está, já é aqui, ó, estou aqui de pé. Isso é uma evidência que Jesus está vivo e Ele vive. E nós somos gratos, irmãos. Eu quero até agradecer, fazer um parêntese aqui na palavra. Estou vendo aqui o pessoal no parque, fazendo as trilhas, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, por cada talento, né? Que Deus dá para você. Porque cada talento que Deus nos dá, você tem que fazer o quê? Você tem que devolver esse talento para Ele. Você devolve esse talento para o Senhor, né? E eu sou muito grata a Deus, para a glória dEle. Eu sei que eu reconheço cada voluntário aqui, esse ano de 2025, cada pessoa que se dispôs a estarem trabalhando aqui na obra do Senhor, né? Desde assim, dos obreiros, aqueles que servem a ceia, aqueles que estão aqui, os obreiros que estão aqui para entrega de envelopes, para estar ali na portaria, ali como recepcionista. A gente só tem que agradecer a cada pessoa, né? Desde o louvor, os músicos, aquelas pessoas que estão louvando o Senhor, os vocais, a mídia, né? Agradecer o Senhor pela vida de cada um, agradecer o Senhor pela Rede Kids, né? Que as crianças que Deus tem abençoado tanto, as redes também que funcionaram esse ano, a rede de jovens, a rede de casais, de homens, de mulheres. Então a gente tem que glorificar o Senhor, porque elas estiveram todas ativas esse ano de 2025. Graças a Deus, amém? Aqueles que contribuíram no nosso encontro, nós temos um encontro com Deus. Vamos fazer mais encontros esse ano de 2026 em nome de Jesus. Então eu quero só agradecer, né, as artes aqui, CBC Esportes, que a gente acabou de ver, que nasceu no coração de Deus. Foi algo que Deus colocou no coração, né? A coreografia, o teatro, são tantas coisas. Vocês me perdoem se eu esquecer alguém, mas eu só tenho que agradecer, né? Enfim, a todos vocês, meu muito obrigado, que Deus abençoe. Amém? Vamos forte aplauso a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu senti no meu coração de agradecer o Senhor. A história de Jesus não é só uma história antiga. A história de Jesus, ela é uma história que ainda ecoa hoje, ela é real, é uma história real, ela está viva, é uma história que está viva. E por que ainda a história de Jesus, a vida de Jesus é tão em evidência? Por quê? Porque a vida de Jesus traz uma mensagem que transforma. A vida de Jesus traz essa palavra transformadora e transforma até nos nossos dias. Porque você foi transformado. Se você está aqui, eu estou aqui, de alguma maneira nós fomos transformados. E a palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. E em João, no capítulo 1, se você puder abrir sua Bíblia, ou às vezes a gente não sabe, né? Liga sua Bíblia, ou liga sua Bíblia, abre a sua Bíblia, né? Você vai ligando também lá no tablet, né? Liga a sua Bíblia, tá assim. João capítulo 1, está na NVI, tá? É na NVI, na tradução? Dá uma olhada, vamos ler.
Vamos ler essa passagem aqui. Eu quero só falar desse trecho aqui, para a gente estar orando e agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade. Vai colocar? Yes. Amém. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vai lá. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, falando de João Batista, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Agora, a chave mais importante que eu acho de toda a Bíblia é essa passagem aqui de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Amém? Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus, amém. Aqui fala, irmãos, sobre o verbo que se fez carne. Porque o verbo e a palavra é a mesma coisa. O verbo e a palavra é a mesma coisa. Porque João aqui, ele começa a falar de Jesus nesse capítulo aqui, nesse primeiro capítulo, sendo a palavra de Deus aqui é a palavra de Deus. Agora, por que a palavra significa? Porque aqui fala o verbo e palavra. Por que isso? Quem é professor de português sabe disso aqui. Porque a palavra significa o quê? Expressão. Você usa a palavra para expressar. Expressar o quê? Uma ideia. Expressar uma palavra. Então isso é o verbo. Porque quando alguém tem uma ideia, fala assim: fulano, eu tive uma ideia. Mas fala qual é a sua ideia. Então você usa o que? A palavra. A palavra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então ele se expressa por uma palavra. E Jesus é a ideia de Deus para a humanidade. Jesus é a ideia de Deus para a humanidade. Jesus é a expressão de Deus Pai para as nossas vidas. É Jesus. Foi Jesus. Jesus é essa expressão aqui, mas vai além disso, porque foi uma ideia que foi também escrita na palavra de Deus, séculos, milênios. Essa palavra aqui, esse verbo que era Jesus, foi escrito, não foi do que em João, ela já tinha sido escrita milênios antes mesmo do nascimento de Jesus, antes mesmo de Jesus nascer. Então a gente vê aqui que já havia a palavra escrita, que um dia ele viria ao mundo. Não foi aqui quando ele nasceu, não foi aqui no ministério, já estava previsto que ele viria ao mundo. Então aqui quando o apóstolo João começa essa introdução aqui do evangelho dele aqui sobre a vida de Cristo, ele começa aqui dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Esse aquele é Jesus, que é a palavra. Princípio aqui significa princípio da criação, o princípio do universo, no princípio. E ele era aquele, ou seja, ele está falando de uma
Esse aqui ele está falando de uma pessoa, e essa pessoa é a palavra, e essa pessoa é a expressão de Deus, que é Jesus. Ele é Cristo, e Cristo estava com Deus, e ele era Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E ele era Deus. Tem gente que fica assim, é três Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho. Não, é um só. Em três manifestações, ele se manifestou como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como Senhor, como Salvador e como Consolador. Então ele se manifestou aqui, ou seja, não apenas Pai, o Pai é Deus, mas o Filho também foi reconhecido sendo Deus também. E nós vemos no versículo 2 que diz assim, que ele estava com Deus desde quando? Desde o princípio. Ele estava com Deus desde o princípio. Aqui mostra uma prova da divindade de Jesus. Isso aqui é uma prova cabal da divindade, porque ele estava ali desde o princípio. Porque Jesus, por mais que ele veio ao mundo um dia, que nós não sabemos que dia é, que nós temos certeza que não foi nem em dezembro e nem dia 25, a gente tem essa consciência, pela história, por tudo que a gente já lê, a gente sabe que Jesus, pelos estudos que a gente vê Jesus, ele nasceu entre setembro e outubro. A gente vê muito pelo turno ali de Zacarias, do profeta Zacarias, do nascimento ali antes do seu filho nascer, João Batista, que era o filho de Zacarias, era o turno dele. Então tudo mostra. E se fosse naquela época, se Jesus nascesse em dezembro, era impossível, porque é inverno, e o inverno é muito rigoroso, não tem como estar no campo. Então a gente sabe que ele veio no mundo, mas não tem data. Eu fico pensando, Jesus nunca falou assim, comemore o dia do meu aniversário, em memória do meu aniversário. Eu fiquei pensando assim um dia, eu quero saber por que pode relembrar. A gente comemora o que? A gente comemora a morte dele, que é a ceia do Senhor, fazer isso em memória de mim. E a gente comemora o que? A Páscoa também, que é algo que a gente comemora também. Mas, e tem mais ou menos as datas, né? Só fala assim, hoje um filho nasceu em Belém. Hoje, mas que dia é esse hoje? Que mês foi esse hoje? Ficou no vácuo, né? Ficou um ponto de interrogação. E um dia, quando a gente for para o céu, eu vou perguntar para Deus, por que não colocou? Né? Porque eu pensei comigo mesmo, que vocês são muito curiosos. Para saber que dia que meu filho nasceu, né? Mas amém, a gente vai saber um dia. Deus tem tudo por quê, né? Então a gente vê que ele não nasceu nesse dia, mas Jesus ele não nasceu no dia, nesse dia que me fala da encarnação dele, mas ele nasceu um dia ele se encarnou, o Deus encarnado, ele é o Deus encarnado, ele se fez carne, ele precisava passar pelo processo da humanidade, porque a Bíblia diz que ele estava com Deus antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, antes de acontecer tudo, ele já estava com Deus. No princípio de tudo, ali físico, material, o Filho estava lá, ao lado do Pai. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém? Então, irmãos, a gente vê aqui também no verso 3, aqui falando da criação. A gente vê aqui que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus ele está em todo lugar. Em todos os lugares tem Jesus. Amém? Então a gente vê aqui que a Bíblia diz que nele estava a vida. Em Cristo Jesus. Jesus estava a vida. Em Cristo Jesus estava a vida. Ele era a vida. Jesus é vida. E quem tem Jesus tem vida. Quantos aqui tem Jesus? Diga amém. Então você tem essa vida, e vida em abundância. A Bíblia diz que ele era a luz dos homens, porque a luz brilha, irmão.
ser assim uma treva densa. Assim, nossa, mas tem muita escuridão, muita treva. Mas se você pegar um fósforo e riscar, essa treva dissipa também. Tem luz. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Jesus era essa luz. As trevas, e a Bíblia diz que as trevas, elas não tiveram poder e nunca terão poder para derrotar a luz do Senhor nosso Deus. Ela nunca, e as trevas não vai ter poder de derrotar o nosso Deus. Jamais. Amém? Graças a Deus por isso. Aqui no verso 26, no verso 6, que fala desse profeta que foi chamado, alguns meses antes, para preparar o caminho. E quem era esse profeta? João Batista. Eu falei para vocês que era João Batista. Diz que João Batista, ele não era a luz do mundo, ele não era luz, mas ele veio para quê? Para testemunhar, para testificar da luz. E no versículo 10 diz que aquele que é a palavra, que é a expressão, que é a ideia de Deus, um dia chegou ao mundo, um dia ele veio ao mundo, que foi o dia do seu nascimento, que foi o nascimento de Jesus. Mas interessante que o dia que ele, tantas profecias, tudo no Antigo Testamento, desde o princípio, falava sobre ele, profetizavam sobre ele, tudo estava em torno de Jesus. Mas quando ele veio, eles não conseguiam enxergar Jesus, quem de fato ele era. Interessante, né? Falava tanto, os teólogos da época, quando Jesus veio, eles não reconheceram, eles não entenderam. A Bíblia diz que ele veio para os seus, fala aqui do próprio povo judeu, da sua linhagem, mas a Bíblia diz que eles não o receberam, não reconheceram. E o versículo chave aqui que eu falei para vocês, o versículo 12, diz assim: mas todos quanto receberam o Senhor, aos que creram nele. Quantos creram em Jesus aqui? Diga amém. Se você crê em Jesus, a Bíblia diz que deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Graças a Deus, você tomou o direito. Agora você tem direito, você tem essa legalidade. No momento que você recebe o Senhor Jesus na sua vida e crê na sua palavra, crê na sua missão, automaticamente você tem esse direito de se tornar filho de Deus. Amém? Ou seja, Jesus não é mais o único filho. Jesus não é, né? Deus agora pode ter muitos filhos, através da fé, pelo seu primogênito. Ele é o primogênito, Jesus é o primogênito. Mas agora Deus tem muitos filhos. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga amém. Graças a Deus, aleluia, porque Ele é luz eterna. Glória a Deus. Agora nós vamos trazer a nossa vida, vamos trazer essa palavra aqui para a nossa vida, para o nosso coração. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus nasceu, sim, que Jesus nasceu. Só que Natal não é apenas só uma recordação de uma luz que brilhou. Natal não é só isso. Mas Natal é o que? É a mensagem de uma luz que precisa ser recebida. Essa luz, ela precisa ser recebida. E uma das expressões mais tremendas aqui nesse texto diz, no versículo 5, que a luz brilhou nas trevas. A luz brilhou nas trevas. Isso aqui, irmão, desde a criação da terra, a gente vê quando a Bíblia diz o quê? Quando a Bíblia diz que havia trevas sobre a face das águas. Não é isso que a Bíblia diz? Que havia trevas sobre a face das águas. Mas a primeira fala de Deus na criação, vocês se lembram? Quando vocês se lembram? Foi o quê? Haja. Foi haja. Haja luz. E a Bíblia diz que houve separação.
foi imediata. E essa separação de treva e luz é algo, presta atenção, que Deus deseja fazer na vida de todo ser humano. Na vida de todo ser humano, Deus deseja isso aqui. O que é? Remover toda treva na pessoa. Deus quer remover toda treva dentro de nós, tudo que é trevas dentro de nós, porque a luz é Deus. Ele veio para remover todas as trevas das pessoas. Você sem Cristo, você está em trevas. Se Ele não nasceu no seu coração, se você não tem essa revelação que Ele é a palavra, que Ele é o verbo, que Ele é essa ideia, que Ele é essa expressão, você está em trevas. Você precisa de receber essa luz. E a primeira coisa que eu vejo que Deus desejou na vida de todo ser humano é remover essa treva das pessoas. Porque sem Jesus o homem está na escuridão. Sem Jesus você está na escuridão. E isso é escuridão em todos os aspectos. Em todos os aspectos. A pessoa sem Jesus ela tem trevas. Porque a luz ela só existe com Cristo. Só existe com Cristo. A luz só pode existir com Cristo. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus vem ao mundo para quê? Para bater no coração do ser humano. Jesus veio ao mundo, Ele nasceu para bater no coração do ser humano, porque Ele quer remover toda treva de dentro do nosso coração. Toda treva. E as trevas não fala apenas aqui de um dia mau, aqui está falando de uma coisa lá fora, não. As trevas também, muitas vezes, podem ser nossas dores. As trevas podem ser dores que nós carregamos na nossa vida. Isso são trevas. Às vezes você está carregando dor, mágoas. São trevas. São trevas que às vezes nós não soltamos na nossa vida. São dores. Isso pode ser trevas. Trevas pode ser a culpa que você carrega. Quantas pessoas carregam culpa dentro de você? Isso são trevas. Vícios são trevas. Medo. As pessoas hoje em dia estão com medo. Tudo tem medo. São trevas que às vezes nós carregamos. Trevas também são o pecado que a gente carrega. Isso são trevas. Quem anda em pecado, anda em trevas. Quantos estão me entendendo? Quem anda em pecado, anda em trevas. E sem Jesus não há como vencer o pecado. Sem Jesus não há como vencer o quê? O pecado. Só com Jesus você vence o pecado. Só com Jesus. Muitas pessoas passam, presta atenção, as pessoas às vezes passam a vida inteira perto da luz. Fica pertinho, ó, pertinho da luz, próximo da luz. Ouve até falar de Jesus, frequenta até um ambiente religioso como esse aqui que a gente está frequentando. Muitas pessoas estão frequentando aqui, mas nunca permitiram que essa luz de Jesus entrasse no seu coração. Tem muitas pessoas assim, que elas estão às vezes no ambiente, ela está perto da luz, se aproxima de Jesus, mas ela não permite que essa luz entre dentro dele, essa verdade entre dentro dele. Por quê? Porque ser exposto à luz, quando você é exposto à luz, não é a mesma coisa que você andar na luz. Quando você se expõe à luz, não é a mesma coisa de você andar na luz. Você está entendendo? Conhecer sobre Jesus não é a mesma coisa de você entregar a sua vida para Jesus. É bem diferente. Tem muita gente que conhece Jesus, mas não entregou a sua vida para Jesus. Ele não confia a alma dele nas mãos de Jesus. Tem muita gente que não confia. E
A Bíblia diz aqui no capítulo 1, no versículo 12, perceba que é algo importante, algo bem importante que a gente leu aqui. Ele diz assim, vamos ler aqui: mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Perceba algo importante aqui, o texto não diz aos que mereceram. Está falando isso? A Bíblia está falando, e todos quantos mereceram, deu-lhes o poder de serem feitos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você se tornou não filho de Deus. O texto não diz assim, aos que se tornaram perfeitos. É isso que a Bíblia diz? Que se tornou filho de Deus? Eu me tornei perfeito agora eu posso ser chamado filho de Deus. Mas a Bíblia diz o quê? Aos que o receberam. Você, quando recebeu Jesus, receber não é você andar ali, aderir a uma religião. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é você aderir a uma religião. Mas receber Jesus é você confiar em Jesus como seu Salvador. Como seu Salvador. É você reconhecer que sem Ele você não pode fazer nada. Quantos aqui reconhecem que sem Jesus você não pode fazer nada? Que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para continuar. Tem que ter Jesus. É quando você reconhece que nós não podemos, nós não temos poder algum de nós mesmos para sermos libertos das trevas. É isso aí. Aí você diz, eu não tenho poder nenhum, eu não tenho condições de me libertar da treva que eu vivo. É só Jesus. Nós não temos como poder nos salvar, não tem como eu salvar minha própria vida por mim mesmo. Eu tenho que reconhecer isso, que eu não tenho esse poder. Eu não posso dar salvação para o Wander, para a Cida, eu não posso dar, eu reconheço isso, que é só Ele que pode dar. E a gente tem que ter esse reconhecimento, porque receber Jesus como Salvador é você reconhecer que você precisa dessa salvação. Quantos precisam de salvação aqui? Diga amém. Não, pastor, eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo, desejo mal a ninguém, não prostituo, não faço nada. Eu recebo, eu mereço a salvação, mas não é isso que a Bíblia está falando, não. O inferno está cheio de boas intenções. Tem esse ditado, né? Mas não é isso que a Bíblia está falando. Mas é você reconhecer que você precisa dessa salvação, que você estava em trevas, que você não tinha luz, você estava no caminho da perdição, você estava indo para o inferno, você estava perdido, porque de nós mesmos não temos poder para salvar a nossa vida. Por isso que a gente precisa de um Salvador, porque foi Ele que veio a nós. Ele que veio para nós. Tem gente que fala, venha Jesus. Não, é Jesus que veio a nós. Por quê? Porque é Ele que teve que vir ao mundo. É Jesus que teve que vir ao mundo. Porque se fosse para nós mesmos, nós não queríamos achar. Você não queria achar. Se fosse, não, eu vou procurar Deus, eu vou procurar Jesus. Ele te diz assim. Mas é Jesus que te encontra. É Jesus Ele que encontra você. Porque se a gente fosse procurar achar, vou achar Jesus, você nunca vai encontrar. Mas é Ele que te encontra. A Bíblia diz que Ele veio não só para o mundo, mas Ele veio até você. Ele veio para o mundo, mas Ele veio até a mim, veio até você. Jesus veio. Quantos estão entendendo, irmão? Está entendendo aqui? Você está captando a mensagem? Amém? Está difícil de entender? É uma passagem que às vezes a gente nunca pega assim para estudar, mas a gente precisa. Às vezes a gente lê como decorar. Ele veio ao mundo. Não é isso. Você tem que entender o que é isso. Eu quero. Quinta-feira o Samuel estava pregando aqui, né, ele falando alguma coisa sobre o Pai Nosso aqui, então me deu uma coisa, eu quero falar, explicar o Pai Nosso, mais detalhado aqui na igreja, assim, porque às vezes a gente faz aqui como uma reza, uma prece,
uma coisa assim, a gente tem que aprender, igual aqui também, você tem que entender essa passagem aqui. Por que isso aqui? Por que hoje está falando dia 25, agora todo mundo está falando do nascimento de Jesus? Só que não tem nada a ver, né, irmão? Que a gente vê no shopping, esses dias eu vi no shopping, eles estavam colocando lá, eles comemoram tudo, menos o dono da festa, que é Jesus, o nascimento dele. Esses dias eu olhei no shopping, estava lá aquele filme, Coisa Estranha, Stranger Things, é esse, né? Estava lá esse pessoal. O que esses Stranger Things tem a ver? Esse seriado tem a ver com o Natal, tem a ver com Jesus? Nada. Mas é isso que o mundo está mostrando. E a gente precisa abrir os nossos olhos. Para quê? Ele veio até você. Jesus, ele não veio apenas para te inspirar, mas Jesus veio para nos salvar. Ele não veio apenas para nos ensinar, mas veio para nos libertar. Ele não veio apenas para iluminar o meu caminho, mas ele veio para mudar o meu destino. Ele veio para mudar o quê? O destino sobre a minha eternidade. Foi para isso que ele veio, para mudar o destino da minha eternidade. Foi para isso que Jesus veio. Então, irmãos, quando os nossos olhos, presta atenção, quando os seus olhos, a Bíblia diz, quando os nossos olhos escurecerem, o que é isso? Quando você fechou o seu olho pela última vez, fechar os seus olhos pela última vez e não abrir mais, e partirmos aqui dessa terra, para onde iremos? Para onde iremos nós? Com quem nós estaremos na nossa eternidade? A eternidade, com quem? Você já pensou isso? A Bíblia diz que Ele é a porta, que Ele é o caminho, que Ele é a vida, que nos leva a essa eternidade, ao lado do Criador, ao lado do Senhor, é Jesus. Então a gente tem que pensar. E hoje Jesus, Ele não está pedindo a perfeição de ninguém. Ele não está pedindo a sua perfeição, mas Ele está te pedindo, sabe o quê? A sua entrega. Ele quer entrega. Você está disposto a entregar a sua vida completamente, entregar o seu coração, entregar a sua vida, não apenas por um momento. Tem gente que entregou o coração por Jesus por um momento, ou por um tempo, 2, 3 anos, e depois falou, não, eu quero de volta, a minha antiga velha vida. Mas não é isso que está falando. Entregar o seu coração. Ele está pedindo uma entrega, Ele está pedindo perfeição, Ele está pedindo que você seja perfeito. Ele quer uma entrega, Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, não apenas por esse momento, mas por o resto da sua vida. Enquanto você viver aqui nessa terra, você está entregando, confiando que Ele sempre vai estar removendo alguma treva dentro de nós. Porque enquanto você viver aqui nessa terra, ainda tem treva aqui. E ela vai se revelando. Todos os dias ela vai se revelando. Isso aqui tem uma treva, tem uma luz. Puxa, eu não sabia disso, que isso aqui era treva da minha vida. Todos os dias, quando você começa a caminhar com Jesus. Talvez alguém esteja aqui hoje carregando uma culpa que ninguém sabe. Ele está carregando uma culpa que às vezes nem ninguém conhece isso. Está ali. Talvez tenha alguém até tentando ser forte. Tem gente que fala, eu vou ser forte, eu preciso ser forte, eu sou forte. Está lá por fora, está lá, aquela fortaleza. Sou forte, não, eu estou forte. Mas por dentro está cansado. Tem muita gente que é assim, por fora, não, eu estou forte, mas por dentro está cansado. Ele está exausto. Talvez você está vivendo longe de Deus, mesmo conhecendo sobre a verdade. Você está vivendo longe do Senhor. Mas essa noite você tenha fé, creia que a luz de Jesus está aqui. Amém? Você crê que Jesus está aqui nessa noite? Amém? Quantos aqui podem sentir a presença dele? Diga aleluia. Você dá um aplauso a ele então? Amém. Aqui nós podemos sentir a presença dele, porque ele está aqui conosco. Agora resta o quê? Uma decisão. Porque salvação não acontece automaticamente.
automaticamente. Salvação não acontece. Precisa de crer. Você precisa crer. Você precisa ter fé. É algo simples, né? A gente fala, é simples, você precisa ter fé. Mas você tem que ter fé. É você decidir acreditar. Eu decido acreditar. Eu decido acreditar nessa palavra. Tem muita gente, todo mundo tem fé em alguma coisa, é verdade? Aí eu tenho fé. Todo mundo, você fala, você tem fé? Tenho. Ou tem fé. Mas tem muita gente que decidiu ter fé por muitas outras coisas. Mas o que Deus espera é que a gente acredite sobretudo nele. Acredite nele. Crer no seu filho. Mas não é crer somente no sentido de saber que ele existe, que ele morreu na cruz, que ele nasceu. Não é só saber. Crer no entendimento. Você tem que crer no seu entendimento. E confiar sempre nele. Entregar a sua vida todos os dias. E isso acontece de que forma? Quando o seu coração, presta atenção, quando o seu coração olha para Jesus e você diz, eu preciso de Jesus. Quando o seu coração olha para Jesus assim, você olha ali para o céu com toda a sinceridade e você olha e diz, Jesus, eu preciso de ti. Eu não posso mais viver em trevas. Eu preciso que o Senhor me mostre a tua luz. Eu não aguento mais viver do jeito que eu estou. Receber Jesus é você dizer, eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero mais caminhar independente do Senhor. Eu quero confiar em ti. Eu quero depender de ti. Ter esse relacionamento contigo. Receber Jesus é você dizer, eu preciso do teu perdão, Jesus. Porque só o Senhor pode me perdoar. Às vezes a gente está preocupado com o outro perdoar, me perdoar, fulano me perdoar. E Deus, eu te perdoa? Eu preciso do teu perdão de Deus. Se o Senhor me perdoar, está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Receber Jesus é o que? Você dizer, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego tudo a minha casa, a minha família, os meus bens. Eu entrego tudo o meu trabalho, projeto. Irmãos, essa é a maior decisão de todas. A melhor decisão que eu tomei na minha vida, aos meus 13 anos de idade, foi entregar a minha vida a Jesus. E eu estou aqui hoje. Foi a melhor decisão que eu tomei. E reconheci Ele como meu Senhor. E é o que Jesus deseja fazer aqui. É o que Jesus está querendo fazer aqui conosco. Pastor, por que tanta entrega? Eu fico vendo aqui hoje, eu agradeci todo mundo aqui, vai na trilha, vem aqui, você vem aqui, convocou o pessoal para ajudar a limpeza aqui da igreja, o pessoal vem. E por que você está fazendo tanto esse trabalho? Por que você trabalha? Por que tanto esforço em fazer a obra de Deus? Por quê? Por que você tem esse esforço de voluntariar, de trabalhar na obra? Não é para buscar aplauso. É para buscar aplauso? Você canta aqui para buscar aplauso? Toda a glória a mim, toda a honra. Não é para isso. Mas é para quê? Para quê? Para que cada um. Por que você faz isso? Porque cada um de vocês acreditaram na mensagem. Na mensagem do Criador, na mensagem do Salvador. Foi por isso que você faz essas coisas. Cada um aqui de nós experimentamos uma realidade diferente de você confiar e crer. Confiar e receber a luz do seu coração, essa luz que é Jesus. E você pode experimentar as trevas se afastarem de você. Quantos já tiveram essa experiência? De você entender, ver as trevas. Literalmente, fala, eu era treva e ela se afastou de mim. Irmão, isso é maravilhoso. Mas isso é quando você acredita na mensagem de Cristo. Acredita, você tem essa certeza dessa eternidade. É por isso que você tem essa disposição de vir aqui ensaiar, trabalhar, voluntariar
quê? Porque você tem essa certeza da salvação que você tem. Porque essa certeza a gente tem é tão grande que a gente não consegue se calar, ficar parado. Por isso que você quer falar do amor de Jesus, por isso que você quer cantar do amor de Jesus, você quer expressar essa verdade. E hoje Deus trouxe essa mensagem aqui para cada um de nós. Para quê? Para que você entendesse que você precisa dessa luz. Nós precisamos dessa luz. Jesus, Ele nasceu em nossos corações e as trevas foram dissipadas. E você reconhece que Jesus, Ele precisa te iluminar o teu caminho. Que Jesus, Ele te salvou, Ele perdoou a sua vida. E que você deseja entregar a sua vida a Jesus. Quantos aqui já entregaram a sua vida a Jesus? Diga amém. Às vezes você não vai entregar por causa de uma emoção, uma pressão, né? Vai, irmão, vai lá, aceita Jesus. Não, você entrega a Jesus aqui por fé. Você vem por fé, você vem aqui para frente por fé. Ninguém te obrigou, ninguém te colocou uma arma na sua cabeça. Vai lá, aceita Jesus, vai lá. Não? Você veio por fé. Você decidiu crer. Você percebeu que não há outro jeito, não há outro meio de você se salvar a não ser por Jesus. Não há. E você sabe que no íntimo, no seu íntimo, dentro de você, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é tudo, amém? Porque Ele é o nosso Salvador. E essa foi a mensagem. Hoje nasceu em Belém o Senhor, o Cristo, o nosso Salvador. Quem crê que Jesus é o nosso Salvador e que não há outro, diga amém. Quem crê que só Ele é suficiente, Ele é tão grande e suficiente, diga aleluia. Glória a Deus. Se coloca de pé, nós vamos orar nessa noite. Vamos orar, vamos agradecer, vamos glorificar esse Senhor na nossa vida. Você vai agora olhar para Jesus e ver as trevas. Onde Ele tirou você? De onde Jesus te tirou? Jesus te tirou de um charco. O salmista Davi diz que Deus o tirou de um charco de lodo, de um lamaçal. Irmãos, nós estávamos perdidos. Jesus é a luz, Ele veio iluminar. Jesus é a luz. E você tem que reconhecer Ele todos os dias. Jesus, Tu és a luz da minha vida. Ilumina o meu caminho. Jesus, eu reconheço o Senhor como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador. Eu sou filho de Deus. Irmãos, a coisa mais importante que você tem que reconhecer, sabe o que é? Que você é filho amado de Deus. Diga assim, eu sou. Nossa, que fraqueza. Diga, eu sou um filho amado de Deus. Filho amado do Pai. Olha para o filho, para o irmão que está perto aí, que é seu irmão também, que é filho de Deus também, diga assim, eu sou filho amado de Deus. Amém, você é filho amado. Não adianta você ficar assim, eu não vou falar para ele não, porque um dia você vai lá no céu para ele, vai ter que falar, você é meu irmão, você é meu irmão. Tem gente que fala, eu não gosto que fica falando, olha para o irmão que está do teu lado. Não, vai olhar porque ele é o teu irmão que vai morar a eternidade com você. Então aguenta ele agora. Amém? Olha para ele e diga, você é filho amado. Você é filho amado de Deus. Do jeito que você é, vai ser amado. Mas Deus vai iluminando e as trevas vão dissipando. Aleluia. Feche os seus olhos. Cadê o louvor aqui para a gente cantar? Adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia.